Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Mais de 1,5 milhão de brasileiros compareceu às urnas em 2023, não para eleger nossos representantes na política, mas para escolher quem vai zelar pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes em mais de 5 mil municípios brasileiros. Mesmo com voto facultativo, as eleições para os conselhos tutelares registraram um aumento expressivo na participação da sociedade neste pleito. E hoje, no Ponto de Vista, vamos conhecer a importância e as atribuições dos conselhos tutelares, conversando com a Carol Prata. A Carol foi eleita conselheira tutelar mais votada de Vitória. Carol, parabéns pela eleição. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para falar sobre o Conselho Tutelar. Pois é, quais as razões que você aponta para essa eleição ter mobilizado tanta participação popular? Eu acho que tem uma mudança significativa na condução, do Ministério, do MDH, pelo Silvio de Almeida, e o uso da internet como uma ferramenta de capilarização de informação, Muitos grupos, muitas pessoas se posicionaram publicamente sobre a importância dessa escolha e isso contribuiu muito para esse aumento. Mas também tem um fato negativo nessa contribuição, que é o aumento da desinformação. Ainda tem muita desinformação sobre o que é o órgão, sobre o que ele faz ou como faz. E aí a galera, usando da desinformação, deixou todo mundo meio agitado para esse momento, Agora, que tipo de desinformação circulou e continua circulando nas redes sociais com relação ao Conselho? Do que a gente faz e do como a gente faz. O Conselho Tutelar é um órgão que ele é regido por uma lei federal. E é isso que nossa função, é seguir essa lei. Não ficar dando juízo de valores, de conceitos religiosos, ideológicos ou pessoais. Então, a distorção disso que fomentou tanta procura nessa eleição, na questão de cada um querer defender o seu quinhão, assim. Mas o que o Conselho Tutelar defende é a lei, o cumprimento da lei de uma forma respeitosa a todos os sujeitos que precisam dela. Ou seja, o que está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Ali, são deveres, obrigações, ali tem todos os direitos garantidos fundamentais da infância e juventude e as nossas funções enquanto conselheiro tutelar. Então, seguir o Estatuto de forma respeitosa é a função central do conselheiro tutelar. Ou seja, sem viés político, sem viés religioso, mas viés se atendo apenas ao que está ali. Agora, isso vai ser fiscalizado porque nós temos conselheiros que foram eleitos, alguns com uma visão mais progressista, outros com uma visão mais conservadora, um pouco atrelado a determinadas denominações religiosas. Isso vai ter uma fiscalização para que realmente esse estatuto seja cumprido com efetividade, sem qualquer interferência ideológica ou religiosa? É importante a gente pontuar para a sociedade que o conselho tutelar é composto de 5 membros, isso que forma um colegiado. E toda aplicação de medida de proteção, ela é fundamentada em 5 pessoas. Então, ninguém vai decidir sozinho qual medida aplicar sobre aquela família, sobre aquela criança e adolescente. E é sempre pautada na legalidade. Para além de ter o próprio colegiado do Conselho Tutelar fiscalizando, a nossa fiscalização também se dá via Ministério Público. As nossas ações são fiscalizadas por um órgão importante e ilibado com o Ministério Público, além dos CMDCAs, que são os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente. E, para além disso tudo, o que vai fortalecer boas aplicações de medidas, sem o cunho religioso, ideológico ou político, são as formações continuadas, que é uma função da administração pública fornecer ao órgão. Conselheiros tutelares bem capacitados, conscientes do seu papel e da sua função, têm menos chance de cometer desvios. Ok, agora vamos entrar na parte mais didática desse nosso bate-papo, O que faz um conselheiro tutelar? Zela pelo cumprimento do direito da criança e adolescente. Certo, em que situações? Toda vez que uma criança ou adolescente tiver seu direito violado, seja por ação e omissão do Estado, ação e omissão e ao abuso da família,
ou em razão da sua própria conduta, o Conselho Tutelar ele é chamado para contribuir na orientação da retomada desses direitos. Então, o Conselho Tutelar ele não é o órgão executor da política pública. Quem executa a política pública de proteção, primeiro é a família, segundo são os serviços do sistema de garantia de direitos. Então, a gente vai atender, acolher a demanda, orientar e encaminhar esses serviços para a superação das vulnerabilidades. E tudo no Conselho Tutelar, precisa entender, Thelmo, que ele não é imediatista, ele é processo. Então, a gente precisa trabalhar com a dialética do receber, do orientar, do voltar, do ir sempre que for necessário. O Conselho Tutelar não é um órgão de emergência. Emergência está na saúde, na segurança pública, enfim. A gente é um órgão que vai contribuir para o restabelecimento dos direitos fundamentais. Nós vivemos um cenário ainda, infelizmente, de muitos casos de violência doméstica, de abusos sexuais dentro do próprio seio familiar. São questões assim muito prioritárias e difíceis, né, de atuação de um conselheiro tutelar, não? Exigem muito do órgão essas questões, né? Porque para além de lidar com a vulnerabilidade, a gente lida com a dor das famílias, com a dor das crianças e adolescentes. Mas é sempre preciso pontuar que a gente trabalha até em rede. Isso significa que a gente vai precisar de todos os atores do sistema de direitos para superar as vulnerabilidades. Quando a gente fala de violência, a gente fala de crimes. A gente precisa de uma atuação eficiente da segurança pública na apreensão do suposto criminoso. A gente precisa de uma atuação eficiente do Ministério Público na delegação da responsabilidade, enfim. Quando todo mundo trabalhar coeso em prol da criança e do adolescente, sem ninguém sobrecarregar o outro, achando que o outro deve fazer, a chance de dar certo também aumenta. Agora, é preciso também que sejam feitas denúncias, né? Sim. Que essas denúncias cheguem ao Conselho, porque muitas vezes esses casos de violência doméstica, violência sexual, acabam ficando muito abafados, né? Porque ainda existe o mito de que briga de marido e mulher não se mete a colher, o que acontece na casa do vizinho não é da minha conta, mas às vezes é da conta sim, porque pode ter uma pessoa numa situação de muita vulnerabilidade sofrendo toda sorte de violências, não? Thelma, você toca num ponto importante, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever de todos, sociedade, comunidade, família e Estado, garantir a proteção integral das crianças e adolescentes. A gente não precisa ter certeza, a gente pode ter suspeita de violência e é nossa obrigação, enquanto cidadão, denunciar. A verificação, a averiguação, os atores responsáveis vão fazer, mas a sociedade tem um dever central. Denunciar não é fofocar. Denunciar é pedir ajuda, é pedir que voltem o olhar para as crianças. Qual o papel da escola nesse processo de auxílio, que você falou na necessidade de uma rede, não é? Tem que haver toda uma rede de proteção. Qual seria o papel da escola aí nesse processo? A escola talvez seja a maior porta de entrada de notificações de violência. A escola é um espaço onde a criança e o adolescente constrói talvez os vínculos mais fortes para além da família, seja com os amigos e seja com os profissionais. Então a escola tem um papel central em estar em constante capacitação de entender como acolher as demandas e como atua o Conselho Tutelar para conseguir que a gente consiga em conjunto encaminhar a superação da violência. Agora, é função também do Conselho Tutelar verificar se aquela criança está na escola, não é? É uma delas. É uma delas, é uma delas, a gente tem que verificar. Não é a gente que verifica, Thelma, é importante dizer que a gente é comunicado. A escola precisa nos fazer a comunicação sobre índice elevado de falta, sobre evasões escolares. Isso também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não é só comunicar e passar o problema, agora vai conselho que é seu. É atuar dentro da esfera educacional e a gente vai atuar dentro da esfera da medida de proteção. Vocês também atuam em casos de que uma determinada criança ou um adolescente está precisando de algum tratamento médico, de alguma internação? Vocês fazem esse meio de campo entre os setores ligados à saúde e as necessidades dessa criança, desse adolescente? A gente atua em quase 13, salvo engano, direitos fundamentais. Vida, saúde, lazer, educação, alimentação, esporte, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência comunitária e familiar. Então, sempre que algum desses direitos fundamentais estiver
violado, estiver carente, estiver necessitando de ajuda, a gente vai entrar para intervir para que ele seja reestabelecido. A inclusão também desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes em programas, né, sociais, sim, isso também acaba sendo uma atribuição do Conselho? A gente contribui nesse processo também, não só dos programas sociais, que vêm através dos serviços da assistência social, mas também nos programas de trabalho e renda, encaminhamentos a estágios e coisas afins. Bom, a gente vive hoje um cenário enorme, né, de violência, não apenas a violência doméstica, mas de violência, de convulsão social muito grande, né? E tudo isso, de uma certa forma, acaba criando muita dificuldade para o trabalho de vocês, não? A nossa sociedade está doente, né? A gente precisa parar para se escutar, para se perceber e para criar empatia, né, ao próximo. E isso influencia diretamente no nosso trabalho, sim, porque a gente precisa lidar com o desespero de algumas pessoas, né? A gente acaba fazendo coisas que extrapolam até a nossa própria função, que a gente precisa acolher, acalmar e depois conseguir atuar como conselheiro tutelar. E isso influencia diretamente, sim. E muitas vezes essa atribuição, né, ela não é vista com bons olhos. Ah, quase sempre. Né? E vocês acabam sofrendo muitas agressões, né, por conta disso, né? A gente o conselho tutelar é muito mal usado pelas pessoas, assim. A gente é convidado, às vezes, a dar susto nas crianças e adolescentes. E a gente precisa constantemente reeducar a comunidade de qual é o nosso papel. O nosso papel não é ser policialesco, assustar ou amedrontar as crianças e adolescentes. Nosso papel é fazê-los entendê-los sobre os seus direitos e deveres também, né? Então, a gente vai nesse sentido. Bom, vocês também atuam com ações preventivas, não é? Não, olha que engraçado. Não, o conselho tutelar não é um órgão preventivo. Não tem campanhas, assim, de esclarecimentos? Ah, não, nesse sentido sim é preventivo, mas eu digo que a gente não previne... Seria mais esclarecimento do que prevenção. Exatamente, a gente está muito mais no campo, porque a gente está no campo da defesa, né, dos direitos. Então, a nossa prevenção está na dissipação de notícias importantes, de informações necessárias. Mas a gente não consegue prevenir as violências. Sim. Né? Isso a gente não consegue fazer. Mas a gente tem datas alusivas muito importantes, assim, que a gente está sempre trabalhando junto à sociedade. Um mandato é de quantos anos de um conselheiro tutelar? Um mandato de 4 anos e com a mudança da lei, agora ele pode ter a livre recondução. A cada 4 anos, tentar essa nova tarefa. Agora, falando, antes de encerrarmos esse nosso bate-papo, questão da representatividade, não é? Nós tivemos nessa eleição recente, não é, pessoas assim das mais variadas orientações sexuais, não é, que infelizmente ainda é um tabu aqui no Brasil, não é? Então isso é significativo, né? É muito significativo essa representatividade e essa procura por espaços institucionais, né? É falar de direitos também, né? Hoje a gente tem na Serra o caso de Maria Helena, primeira conselheira tutelar negra e trans. A função da Maria Helena é só atender pessoas negras e trans? De forma alguma. Ela está lá para seguir o Estatuto da Adolescente. Mas para um munícipe violentado, negro e trans, ter a referência de Maria Helena é muito importante para ele se sentir acolhido, né? Então ela vai ter um longo desafio na Serra, mas igualmente acho que vai ser um desafio gostoso. Pois é, por falar em desafio, todo meu desejo de sucesso aos desafios que você vai enfrentar aí nesses 4 anos de mandato, e eu espero que você consiga aí se sair bem-sucedido em todos eles. Eu só consegui a recondução, Telmo, porque eu acho que nesses meus 4 anos iniciais de mandato, eu consegui trazer confiança e dar luz ao meu trabalho. Então, isso me garantiu essa votação tão expressiva e essa nova oportunidade, mais 4 anos, que não serão fáceis, mas serão necessários. Pois é, sucesso aí. Obrigada. Nesse novo mandato. Valeu. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta aí em mais um Ponto de Vista. Até lá.